Bom dia, galerinha do Face. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, então eu deixo os meus cumprimentos, tá bom? Espero que todos estejam bem. Aqui na eletrônica comigo, graças a Deus está tudo muito bem. E eu venho trazer o tema do nosso vídeo de hoje é ESR, ou resistência em série equivalente, que todo o capacitor tem, né? Todo capacitor possui essa resistência em série equivalente. E com o passar do tempo, essa resistência aumenta. E essa resistência em série equivalente aumentando deste componente do capacitor, ele começa a causar problemas no circuito em que ele trabalha, no circuito em que ele funciona. Por exemplo, em televisores. O televisor às vezes liga, às vezes não liga. Às vezes você tenta, quando vê ele liga. Às vezes o televisor está funcionando beleza, passa um tempo desliga sozinho. Tudo isso às vezes pode ser algum eletrolítico lá na placa da fonte com a resistência em série equivalente alta, com a ISR alta, causando esses problemas, né? Então às vezes você mede o componente com o capacímetro e o componente dá que está bom, ele não está alterado a capacitância está boa, mas às vezes a ESR dele está alta, né? E ele produz esses problemas no circuito. Então o que eu queria apresentar para vocês aqui também é esse carinha aqui, ó, que é o Capacheck, é o medidor de ESR, tá? Esse meu aqui é argentino, tá? Eu comprei da Argentina, é um ótimo aparelho, eu recomendo, tá? É um ótimo aparelho. Também nós temos aí o Capameter, que é do nosso amigo Valdeni, tá? Da Eletrônica 2002. Ele também produz esse tipo de aparelho aqui no Brasil. E o aparelhinho dele também é muito bom, tá? Eu vejo falar muito bem desse aparelho dele. E é a mesma função desse aqui, tá joia? Então esse aqui é o nosso medidor de ESR. E já tem pelo menos 10 anos, galera, que eu comprei esse aparelhinho aqui. E posso garantir para vocês que ele é muito bom. Não é fazendo propaganda para a marca não, mas é porque é um aparelho que hoje ele é barato e indispensável na nossa bancada, né? Então ele é indispensável, porque a gente mede o capacitor eletrolítico, por exemplo, sem retirar da placa. A gente mede a resistência em série equivalente ali sem tirar da placa. Então por isso que ele é útil pra gente, né? Ele é 100%? Não, mas a maioria dos testes que eu já fiz aqui na loja, realmente raros eu tive alguma surpresa, né? Só quando é capacitor ali que está em paralelo um com o outro. Os dois estão no mesmo banco. Então às vezes é bom você retirar o capacitor para fazer essa medição, né? Mas o capacitor ele estando sozinho ali na placa e tal, pode medir que ele bate perfeitamente. Ele acusa mesmo se o capacitor está com problema. Tá joia? Então é um aparelhinho aí que eu recomendo, tá? Todo técnico de eletrônica deve ter. É barato, não é caro e funciona muito bem. Hoje aqui na minha loja eu não consigo ficar sem ele, eu não vivo sem ele aqui para fazer manutenção e equipamentos, principalmente os modernos, fontes chaveadas, fontes de televisores, que tudo usa modulação por PWM e utiliza capacitores de valores pequenos e trabalham com altíssima frequência. Então a vida útil desses capacitores é cada vez menor. Inclusive também a qualidade com que eles são fabricados, né, venhamos a dizer que cada vez são piores também. Então fica indispensável o uso de um aparelho deste, tá? Eu estou falando do Capacheck porque é o que eu tenho. Mas como eu já disse, o Capameter também do nosso amigo Valdeni é muito bom, tá? Esse aqui ele veio só com bateria, ele não veio com sistema de fonte. Eu acabei colocando aqui um gnobzinho, tá? Um jack, né? P2 e montei uma fonte para ele. Aqui dentro dessa caixinha tem um transformador, um regulador de 9 volts e os capacitores de filtro. Então eu montei uma fonte para esse sistema aqui,
e coloquei de cá um plug P2 para me alimentar, tá? Para não precisar ficar usando bateria nesse aparelho. Então eu uso a fonte e você pode montar a fontinha dessa. Hoje muitos desses aparelhos vêm com a fonte, então você não precisa estar fazendo como eu, montando uma fonte para ele. Mas na época ele não vinha com esse recurso, então eu montei, tá joia? Então a função deste aparelho é testar capacitores no circuito, né? Capacitores, principalmente os eletrolíticos, tá? No circuito, que são os que mais dão problema de ESR. Ó, tá vendo quanto capacitor? Tem o capacitor da fonte, né? Essa aqui é uma placa, tá vendo? Então esses capacitores aqui eletrolíticos, ó, eles dão muito probleminha, principalmente esses pequenininhos, tá? Que são de menores valores e trabalham com frequência alta. Eles costumam alterar a ESR e prejudicar o funcionamento do equipamento, da fonte, de qualquer equipamento em si que use esses eletrolíticos. E com esse aparelho você consegue fazer o teste na placa, certo? Eu vou fazer alguns testes aqui e vou ver se dá para mostrar para vocês aqui no vídeo. Eu testando essa placa aqui com o medidor de ESR. Tá joia? E vocês vão ver como é fácil e prático trabalhar com ele e como vocês economizam aí tempo na loja para achar o defeito, tá? Então essa placa aqui eu não sei se tem algum eletrolítico ruim ou não. Eu já fiz uma revisão nela e todo o aparelho que eu reviso, certo? Eu faço o check-up com o medidor de ESR dos eletrolíticos. Se tiver algum ruim eu já faço a troca e previno futuros problemas também, mesmo que o aparelho esteja funcionando depois de consertar. Nesse caso aqui eu não sei se vai ter algum componente, algum capacitor aqui alterado ou não. Eu vou fazer o teste agora junto com vocês, tá joia? Então galera, eu já estou com a minha placa aqui atrás, tá? Não vai dar para caber tudo na frente da câmera, tá bom? Mas eu vou estar com a minha placa aqui atrás mostrando para vocês como que é o funcionamento do medidor de ESR, como é fácil a gente usar ele, tá? Primeiro a gente vai fazer o zeramento da ponta de prova, certo? Vamos zerar aqui, ó, entendeu? Zeramos ele como se fosse um multímetro, né? Ele tem esse bip, não sei se vocês estão escutando aí. Esse bip é para indicar se tem algum capacitor em curto. Se o capacitor estiver em curto, ou a linha do mais B ou algo assim estiver em curto, algum componente em curto, ele acusa. Ele faz esse bip indicando para nós que o componente está em curto. Tá bom? Com a ponta de prova vermelha, a gente vai encostar no polo positivo do capacitor. E com a ponta de prova preta, a gente vai encostar no polo negativo do capacitor. Lembrando, tá galera, que os capacitores eletrolíticos todos têm que estar descarregados, tá? Você tira a placa, descarrega todos os eletrolíticos e depois você faz a medição, tá? Não esqueça de descarregar os capacitores para não ter perigo de queimar o seu instrumento, tá bom? Esse aqui tem uma proteção interna, quando às vezes tem algum capacitorzinho carregado ali, ele rompe essa proteçãozinha interna. Mas aí eu tenho que desmontar ele, trocar tal. Funciona perfeito, belezinha, resolve o problema. Mas é chato, porque você tem que ficar desmontando o aparelho, né? Então se puder evitar isso daí, tá beleza. Então aqui nós temos também o modo que ele indica o apito, tá? A chavinha na posição para cá, ele não apita, e na posição para lá ele aciona o buzzer, se tiver em curto ele apita. Então tem que deixar na posição do buzzer, se tiver um curto a gente vai escutar ele apitando aí. Então sem mais delongas, vamos lá para nós fazer a medição dos eletrolíticos. Tá bom? E mede-se na placa, tá galera? E ó, lembrando que aqui nós temos uma escala, ó, tá? Cada escala dessa aqui, ó, ele representa um nível de capacitor. Lá, essa primeira escala é 0,1 micro a 0,9 micro. No verde tá bom, no amarelo tá duvidoso e no vermelho o capacitor tá ruim. Mas quando dá aqui no amarelo, eu já faço a substituição. E depois a gente tem essa escala de baixo, que é de 1 a 9,9, 10 a 99 e 100 a 10 mil. Tá? Então ele mede até 10 mil microfarads.
e o mínimo que ele mede 0,1 microfarads. Vamos partir para o teste. Ah lá, o capacitor chegou no final da escala, tá bom. Esse outro chegou no final da escala, tá bom. Esse outro aqui chegou no final da escala, tá bom. Esse outro aqui chegou no final da escala, tá bom. Esse outro aqui chegou no final da escala, tá bom. Esse outro chegou no final da escala, também tá bom. Também tá bom. Lembrando, galera, que eu tô fazendo esse teste aqui ao vivo e agora com vocês, tá? Eu não testei essa placa antes não. Então, se tiver alguma surpresa aqui, eu vou fazer junto com vocês, acompanhar junto. Opa, 4,7. É nessa escala de baixo que a gente faz a leitura, então esse capacitor está bom, porque deu no verde, tá vendo? Vamos ver outros capacitores aqui. Também está bom. Também está bom. Então todos esses capacitores aqui, ó, todos os capacitores aqui da placa estão bons, tá joia? Todos esses capacitores aqui da placa estão bons, tá, galera? Eu vou ver se eu encontro ali na sucata alguns capacitores que não estão bons para fazer o teste aqui para vocês ver, tá bom? Logo eu venho aqui então trazendo isso aí para vocês. Galera, agora eu quero trazer um caso bem curioso para vocês, que acontece muito, tá? Esse capacitor aqui, ó, não sei se vai dar para vocês ver o valor, eu acho que vai, ó. Tá, vamos ver se eu foco aqui. Não sei se vai dar para ver. É um capacitor de 47 micro por 160 volts, tá? E esse capacitor eletrolítico aqui, ó, esse capacitor eletrolítico, ele não alterou a capacitância, tá? A capacitância dele tá boa, porém a ESR subiu lá para os espaços, tá? E olha aqui para vocês verem, ele estufou. Esse aqui daria para vocês trocar, viu que estufou, já dá para trocar do circuito. Mas tem capacitor desse aqui que você pega a caneca perfeitinha e você mede mede a capacitância tá boa, não altera. Mas quando você vai medir a ESR tá alterada e o capacitor dá problema na televisão. Esse aqui era de uma televisão da marca Toshiba que ela não partia. Você ligava ela e ela não funcionava a fonte. Após a troca funcionou beleza. 47 por 160 volts, tá? Observem que eu vou fazer o primeiro teste aqui, ó, com o capacímetro, tá? Vejam aqui para vocês verem, ó. Eu vou pôr o capacitor aqui e vou fazer o primeiro teste dele com o capacímetro. Veja que ele está marcando, ah lá, 45,9, então ele está dentro dos padrões. Esse capacitor não podia, né? Quem pegar ele, se não tivesse estufado, diria que o capacitor está perfeito, está ótimo. Olha lá para você ver, 45,9. Então ele está dentro dos padrões dele. Agora, né, vamos tirar a teima usando, né, para isso o nosso medidor de ESR. Essa, galera, observa aqui a última escala, que é onde o capacitor é a segunda escala que quero dizer, que é de 10 micro a 99 micro, tá? Esse capacitor, ele teria que parar basicamente no final dessa escalinha verde aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui no final. Olha onde vai parar, tá? A medição para dizer que esse capacitor aqui tá bom, tem que parar aqui, ó, tá? Nessa final dessa escala. Observe o ponteiro. Observe o ponteiro. Olha lá para você ver. O ponteiro marcou que ele está ruim. Tá vendo? Olha lá, não foi no verde. Então indicou para nós que esse capacitor está duvidoso, está ruim. Esse capacitor não está bom. Entendeu?
Ele teria que estar lá no final da escala e não chegou. Mas a capacitância dele está boa. Mas a ESR dele não está. Tá vendo? Então esse capacitor aqui não está bom. Então ele não está bom, esse capacitor. E no capacheck, né, no medidor de ESR, a gente consegue ver isso diretamente no circuito. Esse, galera, um outro exemplo que eu venho trazer para vocês aqui, ó. O capacitor é muito pequeno, mas eu vou digitar o valor dele aqui para vocês, tá? 100 micro por 35 volts. Esse aqui vai no setor de deflexão horizontal, vertical, quer dizer, e o vertical estava esquentando pra caramba, né? E se você medir ele com o capacímetro, ele dá um valor aceitável. Mas quando a gente põe no medidor de ESR, você vê que ele está com a ESR alterada. Vamos lá então? Lembrando que estava aquecendo o setor vertical do televisor. Eu vou medir ele aqui para vocês verem com o capacímetro primeiro. Vejam na escala do capacímetro. Vou medir aqui. 96.4. 20% de tolerância. Até 80, 85, 90. Poderia considerar que esse capacitor estava até bom, né? Mas ele 96.4, você diria, ah, ele caiu só 4, é a tolerância dele 20%, tá bom esse capacitor. Mas é aí que se engana. Vamos lá. Veja que agora ele tem que bater nesse verde da última escala aqui, ó. Vamos medir. Olha, veja que ele, não sei se dá pra ver o ponteiro aí, ó. Olha que ele não deu lá na escala do verde. Eu vou ver se eu dou um zoom na câmera, né? Pra poder filmar ali, ó. Quer ver? Vamos ver se eu consigo dar um zoom na câmera aqui pra filmar. Tá? Olha que ele tem que aparecer nessa escala aqui, ó. Tá? Em cima desse ponto. Certo? A capacitância a gente viu que ali ela tá tolerável se medisse só no capacímetro, mas medindo no ESR, olha ela para você ver. Não bateu no verde, né? Na última escala ali, não bateu, indicando que esse capacitor tá com a ESR levemente alterada. E esse nosso medidor de ESR captou isso aí, ó, capturou isso aí, tá vendo? Que ele tá com a ESR levemente alterada e já foi suficiente para fazer o aquecimento excessivo do vertical, tá vendo? Então o medidor, e olha que ele aqui, ó, não tem estufamento na caneca, nada, a caneca tá retinha, tá? E a capacitância ali enganaria a gente. Tá vendo como o medidor de ESR hoje em dia é um equipamento barato e indispensável para manutenção de equipamentos eletrônicos, né? Então é isso aí, galerinha. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre como usar um pouco, né, do medidor de ESR e como ele é funcional e válido para as aplicações do dia a dia de eletrônica, como ele é muito útil para a gente nas aplicações, tá bom? Quero deixar aí um forte abraço. Se você gostou do vídeo, clica aí no like, deixe o seu like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Se possível, compartilhe também para que mais pessoas possam estar aproveitando desse vídeo e aprendendo mais um pouco também, tá bom? Forte abraço aí, fiquem todos com Deus.